Olha só, eu vou falar isso daqui, foi bem legal. Falar sobre o medo de focar no digital, o medo de queimar as pontes, sabe? De largar, seja o seu CLT, a faculdade, o que você faça para viver do mercado digital. E para falar isso, eu vou falar um pouco da minha experiência com isso, tá? Quando eu tomei a minha decisão de queimar as pontes e focar só no mercado digital. Eu nunca fui CLT, tá? Eu sempre trabalhei na roça, né, interior, enxada, trabalhava lá no interior da Bahia. E aí depois eu conheci o mercado digital e tudo mais, eu acabei entrando na faculdade, fui fazer a faculdade em Minas Gerais. E aí depois continuei ali focando no digital e acabei começando a ganhar um dinheiro ali. E eu comecei a fazer 10 mil por mês, depois de um ano, né, no processo ali. Depois eu fiz 20 mil por mês, depois eu não estava mais aguentando a vida ali de faculdade, porque eu conciliava a faculdade. E nesse período de transição de carreira, como que era a minha rotina? Eu estudava na faculdade, então era tempo integral, né? De manhã e de tarde. Então eu começava ali 7 horas, ia até mais ou menos 6 horas da noite, ficava o dia inteiro na faculdade. À noite eu tirava o tempo ali, tirava uma hora para ler livros, uma hora eu tirava para exercício, então eu ficava correndo, tinha uma avenida na minha faculdade, eu corria nessa avenida, e nesse momento que eu estava correndo, eu colocava um podcast, um audiobook, algum conteúdo sobre empreendedorismo e pessoas que queimaram a ponte, tomaram alguma decisão muito difícil para fazer algo que elas gostavam. Para que eu fazia isso? Para alimentar todo dia a minha coragem de sair da faculdade. Porque o ambiente que eu estava, ele não era a favor do empreendedorismo. As pessoas que eu tinha ali contato diariamente, elas não entendiam essa questão de ganhar dinheiro na internet. Todo mundo pensava, vou continuar aqui na minha faculdade, vou formar, vou entrar numa empresa, vou seguir carreira, ou então vou fazer um concurso, ou vou virar professor, alguma coisa assim relacionada à cultura, né, de CLT ou de concursado. Eu já estava fazendo dinheiro na internet, então eu já tinha abrido a minha mente para empreender com digital. E aí eu pensei, cara, isso daqui está me sufocando, eu não vou conseguir ficar aqui muito tempo. Primeiro porque eu não tinha com quem conversar, ninguém que eu falava entendia sobre marketing, e pior do que isso, elas ficavam alimentando medo, falando que isso não ia funcionar, que isso não ia dar certo, que era só modinha, que logo ia acabar e eu não ia conseguir ganhar mais dinheiro, que o certo era estudar e seguir carreira, porque aí você ia ter garantia e tudo mais. E aí tava tendo um choque de cultura, né? Eu pensava uma coisa, ganhar dinheiro, empreender, trabalhar na internet, ter liberdade, morar onde eu quiser, e os outros que estavam ali do meu lado, elas não pensavam igual eu. E aí eu vivi essa jornada, tá, durante 3 meses. Durante 3 meses eu fazia faculdade o dia inteiro, tirava um tempo ali para ler livro, para estar alimentando, né, um pouco mais ali de conhecimento também, desenvolvimento humano, porque quando você está lendo livros, você está aprendendo várias coisas de desenvolvimento humano, como lidar com medo, como lidar com frustração, é, o seu emocional, né? Como entender melhor as oscilações ali de emoção que você tem ao longo do dia, enfim, você vai se desenvolvendo como pessoa e isso vai te ajudando também a se conhecer mais, né? E aí eu ainda tinha esse período de uma hora que eu tirava para exercício, onde eu aproveitava para correr ali e ficar ouvindo esse tipo de conteúdo que me impulsionava para frente. Então eu via várias histórias, várias biografias de pessoas que queimaram a ponte em algum nível para ter uma vida ali diferente. E aí, ao final de 3 meses, eu tomei a decisão de sair da faculdade. E aí entra um ponto aqui, ó. Todo mundo geralmente fala assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas não é necessariamente isso. O fato de você ir com medo mesmo não elimina o seu medo. O fato de eu querer sair da faculdade para mudar de cidade, vir para Florianópolis e me dedicar 100% ao mercado digital, eu estava com medo dessa decisão? Estava. O fato de eu sair com medo mesmo eliminou o meu medo? Não. Eu ia continuar com medo do mesmo jeito, porque não tem como você eliminar o medo. Então, uma coisa que eu aprendi foi: pensa sempre no pior das hipóteses, o pior de tudo que vai acontecer na sua vida. Até então, tá? Como eu já estava fazendo uma grana ali com o digital, eu decidi que eu sairia da faculdade se eu tivesse acumulado 20 mil reais no meu banco. Colocar ali, ó, 20 mil reais na conta. Eu não estava contando com dinheiro na plataforma, esperando ali dinheiro das vendas que iria entrar. Não, eu queria 20 mil na minha conta
do banco. E durante esses 3 meses, para eu conseguir acumular os meus 20 mil, foi o que eu falei com vocês. Eu tinha ali uma rotina, né, de estudo, faculdade, tinha ali horário de leitura, tinha horário de correr. Depois que eu chegava ali de correr e tudo mais, eu tinha que estudar ainda para a faculdade e eu ainda fazia o marketing, né? Eu fazia ali campanha, subia produto, analisava minhas campanhas. Então a minha rotina era essa. Eu dormia mais ou menos 1 hora da manhã e acordava às 7 horas da manhã. Todo dia assim, durante 3 meses. Foi uma rotina cansativa, mas eu sabia que tinha uma data de validade. E aí eu foquei, porque eu não estava pensando, eu chegava em casa cansado, óbvio, querendo dormir, óbvio. Só que eu ia lá, tomava um banho para dar aquele gás de novo, tomava um café, alguma coisa, e sentava ali na cadeira para trabalhar. Porque eu tinha uma meta, eu queria fazer, botar 20 mil na conta. E quando chegou na data que eu queria, o dinheiro estava lá. Eu abri o aplicativo do banco e tinha 20 mil na conta. E aí eu falei, agora lascou. Porque eu tinha falado uma desculpa que eu queria ter o dinheiro, né? E o dinheiro chegou, o dinheiro estava lá. E eu ainda estava com medo. E na verdade eu estava ainda com mais medo. Porque até então eu tinha só uma suposição. Se eu acumular 20 mil, eu vou sair. E eu acumulei. Então agora eu teria que sair. E aí eu fiquei nesse dilema, eu saio ou não saio? Aí eu analisei o pior cenário. Cara, no pior de tudo, o que vai acontecer? No pior de tudo vai ser, eu vou trancar aqui a minha faculdade, né? Porque a gente tem essa liberdade de trancar a faculdade por um semestre. Então eu pensei, eu vou trancar a minha faculdade aqui por um semestre, vou me mudar para Florianópolis, eu tenho 20 mil na conta, então é 20 mil que eu posso torrar nesses 3 meses, porque eu não tenho família, é uma situação diferente, né? Eu não tenho família, eu não tenho filho, não tenho responsabilidade nenhuma, eu só tenho responsabilidade comigo mesmo. E se eu errar, beleza, o dinheiro é meu, então se eu errar, a culpa é toda minha, sem problema, eu assumo aqui, as costas é larga para isso. Não vou me arrepender se eu for e der errado. Por quê? No pior das hipóteses, lembra o pior das hipóteses? No pior das hipóteses, eu vou chegar. Vou ficar em Florianópolis, vou ficar 3 meses morando na praia, vou ficar lá todo dia, vou na praia todo dia. Eu nunca tinha ido na praia, né? Fui uma vez só na praia, fiquei 2 dias, eu acho, nem aproveitei tanto assim, então eu não conhecia, não tinha esse convívio com praia, nem sabia como era. Vou ficar na praia 3 meses. Se der tudo errado, eu volto pra cá, para a faculdade, que é o lugar onde eu estou hoje, já sem o dinheiro, mas tudo bem. Durante esses 3 meses, eu pelo menos tentei. Eu posso até falhar, dar errado e voltar para cá com o rabo entre as patas, mas eu fui lá e fiz. Eu imaginei, cara, imagina eu daqui 30 anos, se eu não tomar essa decisão de ir, eu vou me arrepender. Porque eu vou arrepender de não ter tomado essa decisão. E aí eu resolvi sair. E analisando também, né? Se tudo der errado, beleza. Se tudo der errado, eu fiquei 3 meses na praia. Uma coisa assim que eu nunca vi alguém fazer, eu não conheço ninguém que ficou 3 meses na praia de boa, dentro do meu ciclo de amigos, né? Então, tá ótimo. Só que não só isso, ó. Não é só o fato de você dar errado. É que às vezes você. Lembra que eu falei que eu estudava livros de desenvolvimento humano, uma hora de leitura me ajudou, porque eu estava vendo esse tipo de conteúdo? Eu entendi que o medo de falhar não era exatamente de falhar comigo, de ir lá e gastar o dinheiro e voltar para casa sem nada. Voltar para onde eu já estava, né? Muitas vezes, o medo que você tem é o medo de falhar. E falhar com outras pessoas, inclusive. Porque você tem um peso, você carrega um peso emocional como se as pessoas tivessem interferência direta na sua vida. Aí às vezes você está preocupado não com o que você quer, mas às vezes você está preocupado com o julgamento dos seus colegas. Imagina para mim sair da faculdade e eu falar assim, ó, eu tô indo para Florianópolis, e eu falava isso, eu vou para Florianópolis, eu vou morar na praia, eu vou fazer story lá e você vai ver, eu vou estar lá na praia, tu vai estar aqui e eu vou estar na praia. E ninguém acreditava. E às vezes o medo não é o fato de você mudar e sair e fazer uma coisa diferente. Às vezes o medo é de você falhar. Imagina o Edivaldo falhando e voltando para a faculdade, tendo que aguentar todos os meus amigos zombando de mim, falando, ei, sonhador. Aí, ó, falei que não dava certo e tudo mais. Na minha decisão, eu estava pensando em mim ou no julgamento das outras pessoas, não só dos amigos, seus
colega de trabalho, mas às vezes pela família. Como que você lida com isso? A sua mãe, seu pai, a sua esposa, seu marido, falando para você que você tentou e que você falhou, que você fracassou. Você concorda que muitas vezes você não está com medo, não é pelo que vai acontecer com você, é com o que as pessoas vão falar de você, o que elas vão julgar? E aí eu entendendo um pouco mais sobre isso, sobre dependência emocional, eu falei, cara, isso daqui, calma aí, vamos separar aqui as coisas, ó. Primeira decisão interna que eu tive, eu analisei a situação, cara, eu ia ser o único formado da minha família até então, né? Eu fui a única pessoa que entrou na faculdade. O sonho de terminar a faculdade agora é por mim ou é por eles? Cara, já é por eles já, porque não é mais o meu sonho. Então, vamos separar as coisas aqui. Antes de eu ser uma pessoa que entrou na faculdade, eu já era filho. Então, entender essa relação, que os meus pais me amam, não porque eu estou na faculdade, mas porque eu sou filho. Antes de eu ser universitário, eu já era filho, então os meus pais já me amavam antes. Então eu não preciso fazer uma faculdade para ser aceito. Eu vou ser aceito do meu jeito, pô, com as decisões que eu tomo. Então, a primeira coisa foi isso, separar as coisas familiares. Depois, separar o peso ali de amigos e tudo mais, o julgamento das outras pessoas. Depois, separar o medo de perder dinheiro. Beleza, se eu perder aqui esse dinheiro, tranquilo, voltei para onde eu estava. Gastei esse dinheiro, mas eu tentei. E aquela coisa, ó, você vai voltar para onde você está hoje. Se hoje você tem um emprego de 2.000, muito provavelmente, se der tudo errado, você vai voltar para um emprego de 2.000. Talvez você não volte para o mesmo emprego que você está hoje, mas você vai voltar para um emprego que te pague muito próximo ali do seu salário. Você não vai voltar e ganhar, por exemplo, R$ 500. E você também não vai explodir e vai começar a ganhar R$ 5.000 na CLT. Por quê? O seu patamar ali financeiro, o seu modelo de dinheiro, né? Ele está programado para você arrumar um emprego de 2.000. Então você vai arrumar um emprego de 2.000. Em algum momento você vai arrumar outro emprego. E o melhor de tudo, né? Eu passei aqui o pior cenário. Então o meu pior cenário era: eu vou voltar para a faculdade. Tá. Essa aqui que é a merda, eu vou voltar para a merda. Então eu já tô na merda. Concorda? Nossa, eu voltei para onde eu tava, então eu voltei pra merda, então eu já tô na merda. Se eu já tô na merda, eu preciso arriscar alguma coisa nova. E eu fui lá e arrisquei. E aí o que muitas pessoas pensam é o lado ruim, se der errado. Mas aí também eu comecei a alimentar o outro lado, né? Porque não dá pra viver só no se der errado. Você não pode ser um iludido, viver no mundo da lua, achando que tudo vai ser perfeito. Não, você tem que analisar o pior cenário. E eu analisei o pior cenário. Eu entendi tudo de ruim que poderia acontecer comigo. Eu iria ficar 3 meses na praia e iria voltar para onde eu estava, que era a faculdade. Beleza. Mas e se der certo? E a partir daquele momento eu comecei a alimentar isso. E se der certo? E se der certo? E se der certo? E se eu for lá e eu começar a explodir, e eu começar a fazer mais venda, e eu começar a ter mais tempo para isso, como que vai ser minha vida? Quanto eu vou ganhar? E aí eu cheguei em Florianópolis, tomei a decisão, me mudei, cheguei aqui, entrei na Batcaverna, entrei em casa e falei assim: agora é pau na máquina, agora não tem mais desculpa, não tem como eu falar que eu tô cansado porque eu tô o dia inteiro na faculdade, não, agora é digital. Eu me tranquei em casa e eu fiquei um tempo aqui, na minha operação, focado em estudar mais, em trabalhar mais, e aí eu comecei a comprar mais cursos e eu devorava treinamentos. Eu devorava, e não só comprar treinamento e assistir o treinamento, mas aplicar o treinamento. E nos primeiros 3 meses, nos primeiros 2 meses, basicamente, tá? Nos meus primeiros 2 meses, eu ainda estava com medo de dar errado. E por eu ter medo, eu não saía tanto assim de casa, né? Por exemplo, vou sair, vou passear, vou conhecer a cidade. Não. O meu negócio era: eu vou sair ali na praia, vou correr para fazer meu exercício ali e tal. Corria ali 1 hora, voltava para casa, ó, trabalhava, comprava treinamento, estudava, aplicava, foco. Depois de 2 meses, aí eu relaxei. Eu falei: cara, relaxa, tá tudo em paz, deu certo, você já tá fazendo dinheiro aqui, tá fazendo mais dinheiro que antes, tá feliz,
tá de boa aqui, tá tranquilo, as coisas estão fluindo, solta um pouco mais, dá uma relaxada, dá uma respirada. Aí eu dei uma respirada. E aí eu continuei, né? Continuei estudando, continuei aplicando. Só que foi tudo calculado. Tudo calculado. E hoje eu entendo que pode dar muito certo, como deu para mim, e pode dar errado, como já deu para algumas pessoas. Só que você tem que analisar o pior cenário e o melhor cenário. E uma coisa que hoje eu entendo, e que muitas vezes quando eu falo isso, né, algumas pessoas já me falaram, inclusive, ah, Edivaldo, mas você saiu com 20 mil reais já na conta, você já estava tranquilo. E não, eu não estava tranquilo. Porque o medo, ele é individual. Cada pessoa, ela tem o seu medo e ela vai saber lidar com ele ou não. Eu já vi pessoas aqui no digital que já trabalham aqui no digital há muito tempo e que elas ganham 100 mil reais por mês. Elas ganham 100 mil reais por mês, faturam 100 mil reais, já tem ali um caixa legal e elas continuaram na CLT com um salário de 3 mil. Então não é sobre quanto de dinheiro você tem. Óbvio, se você tem mais dinheiro, você fica mais confortável. Mas algumas pessoas, mesmo ganhando bem, mesmo faturando ali 100 mil, e isso assim, ó, durante meses, tá? Durante meses, muitas vezes ela ficou com medo de sair de um emprego que estava pagando 3 mil. E ela ficou lá um tempão, mais de ano, e não teria necessidade. Porque o medo dela paralisou ela por muito mais tempo. Então, independente se hoje você já tem um caixa, se você já fatura 20, 10 mil reais por mês ou não, você vai ter medo do mesmo jeito. Se você acha que você só vai estar pronto para sair quando você estiver vendendo todo dia, quando você já tiver um caixa ali e tudo mais, não acredite que você vai simplesmente falar assim, ó, tô saindo e tô em paz. Não, você ainda vai ter medo. Você ainda vai ter medo, independente de qual seja a ocasião, quanto você já está fazendo, você ainda vai ter medo, é natural, porque é uma coisa nova. Você está fazendo uma coisa diferente que poucas pessoas têm coragem. Então eu admiro muito, por exemplo, quem, igual o caso dele aqui, que vai sair depois de 12 anos de CLT. Eu nunca fui CLT. O que eu tinha, né, era uma vaga na faculdade federal. E o meu tudo era aquilo. O meu tudo era aquilo. Porque eu conhecia a faculdade, eu falei, vou mudar de vida através dos estudos. Era o meu sonho estar lá na faculdade. E pra mim aquilo era o meu tudo. Talvez o seu tudo seja um trabalho de CLT que te paga 3, 2, 4 mil reais. Cada um tem o seu motivo, né? Só que hoje, 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 olhando para trás, eu falo assim, cara, meu medo era muito pequeno. Cara, olha como meu medo era simples, era simples de resolver, mas só depois que eu passei pelo processo. Só depois que eu fui lá, queimei a ponte, tranquei a faculdade, vim para Florianópolis. E aí vivi esse processo de autoconhecimento, de busca. Hoje eu olho para trás e eu falo, o meu medo era pequeno. Mas não é que o meu medo era pequeno, é porque o Edivaldo cresceu. O Edivaldo se tornou uma outra pessoa. O Edivaldo mudou a cabeça, mudou a forma de pensar, mudou a forma de ver o mundo. Então não foi o meu medo que ficou menor, foi eu que cresci. E para crescer você tem que passar por esses processos, entendeu? Mas olhando para trás, eu não me arrependo, não me arrependo, definitivamente, não me arrependo. E na verdade eu teria feito antes até. Eu me considero que eu fui um pouco seguro, porque eu esperei acumular ali 20 mil reais. Hoje, olhando para trás, eu não teria esperado tanto tempo assim. Mas é hoje, né, com a minha cabeça. Mas o importante é que deu certo, não me arrependo do que eu fiz e tô muito feliz. Então, era isso que eu queria falar sobre medo. Você que pensa aí um dia em queimar as pontes, analisa o melhor cenário, analisa o pior cenário também. Tome a decisão que está no seu coração, não vai pela cabeça dos outros. Isso é uma decisão muito pessoal, é muito pessoal. Cada um tem a sua, cada um tem o seu momento. E aí, por que Florianópolis? Por que Florianópolis? Porque eu acompanhava as pessoas que moravam em Florianópolis. Então, o fato de eu ver o dia a dia delas, postando story na praia, falando que aqui era bom, que era seguro, me fez vir para cá. Eu não conhecia nenhuma cidade do Brasil, então eu só queria uma.
E aí, como eu acompanhava as pessoas e elas falavam que aqui era bom, eu resolvi vir para cá. E aí, olha só, como que era só 3 meses, né? Nossa, é só 3 meses. Se a cidade for ruim, se tudo for ruim, tá tudo bem, é só 3 meses, pô, eu não vou morrer. 3 meses. Às vezes eu vejo alguém que quer mudar pra cá e fica pensando, nossa, e como que eu faço pra alugar casa? Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Cara, resolve o problema. É simples, você vai alugar uma casa 1 mês. Chegou aqui, não gostou? Cara, você pega a passagem de volta, volta pra sua cidade, ou procura uma outra casa, vai para um outro bairro, vai para uma cidade próxima. É simples, só que se você fica de longe, pensando, será que é bom, será que é bom? Aí você não vai conhecer realmente se é bom. Posso me arrepender de tudo, menos de nunca ter tentado. Cara, o pior de tudo o pior de tudo não é dar errado, é você olhar para trás daqui 5, 10 anos e se arrepender de não ter saído, de não ter tomado essa decisão. Pessoal falando, tá falando de mim, tá falando de mim. Pessoal falando que vou sair, depois voltar para o mesmo lugar. Por quê? Por que que você se identificou? Eu contando a minha história. Porque é o padrão, entendeu? Quando você desperta e você quer fazer uma coisa diferente, as pessoas elas vão tentar te mudar a tua cabeça. Porque elas não. Duas situações, tá? Primeiro, algumas pessoas te amam e quer te proteger. Então comigo foi assim. O dia que eu falei assim, ó, vou trancar a faculdade, vou viver do digital, vou embora. O que que meus amigos me mandaram? Alguns. Tem certeza? Não é cedo demais? Você não está sendo muito arrojado? Tem certeza que é isso que você quer? Alguns familiares também. Tem certeza que essa é a decisão certa? Não é melhor esperar um pouco mais? Isso está tão recente. Não é melhor você ganhar um pouco mais de dinheiro, ver se realmente é isso que você quer? Eu falei, cara, é isso, calma aí. A vida é minha, então eu tô tomando uma decisão. Você aceite ela, querendo ou não, mas eu tô saindo. Então algumas pessoas vão te tentar falar para você não fazer porque elas querem te proteger. Elas te amam. Elas têm medo que você se frustre. E aí elas não querem ver você sofrer. Então elas, para evitar que você sofra, elas preferem segurar para que você não tome essa decisão. E algumas pessoas não querem que você cresça realmente, que você prospere. Elas querem você com elas ali, lado a lado. Por quê? Pô, tava a vida toda aqui com a gente, pô, tava todo mundo aqui ganhando 3 mil reais. Eu não aceito que essa pessoa agora abra a cabeça e resolva ganhar 10, 20. Não, eu não quero que ela ganhe mais que eu quero que ela fique junto aqui comigo. Então tem esse tipo também. Então você tem que saber filtrar ali as informações, né? E o pessoal falando que depois vai voltar para o mesmo lugar. E que bom! Olha o pior de tudo. O pior de tudo é voltar para o mesmo lugar. Não tem demérito nenhum nisso. Não tem demérito em você voltar para o mesmo lugar. Você já voltou para onde você estava e está tudo bem. Nossa, voltei para onde eu estava. O que que tem? Você já estava aí mesmo. Voltou para a meta. Você já estava na merda. Então o que acontece? Não tem mal nenhum. Obrigado por essa live. Essa live é muito boa, né? Esse tipo de assunto eu gosto muito também. Porque vocês concordam que aqui não é racional mais? Não é botão, não se trata mais de Google, de apertar e a estratégia CPA, não. Que envolve um monte de coisa. Ó. Envolve medo de falhar com outras pessoas, que é um dos maiores medos do ser humano, tá? A maioria das pessoas tem muito esse medo de falhar. Dependência emocional com familiares, com amigos. Por quê? Às vezes um amigo seu chega e fala assim, mas como assim você está indo mudar? Vai deixar nós? Vai abandonar nós? A gente estava aqui o tempo todo junto, passando por um monte de coisa, e agora você vai simplesmente virar as costas e falar tchau? Olha, isso aqui é profundo demais, pessoal. Dependência assim, ó, emocional lá no talo. E aí você tem que aprender a lidar com essas situações. Por isso que eu sempre falo, ó, estudem desenvolvimento humano, estudem mais sobre as suas relações com outras pessoas. Analisar o pior cenário, muito top isso para a vida, com certeza. Você consegue aplicar isso em várias e várias outras coisas. E você que está vendo aqui essa gravação no YouTube, gostou desse conteúdo? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal também para você não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu estou trazendo aqui um vídeo novo. E se você quer aprender mais sobre vendas na gringa, aqui na descrição também eu vou deixar o link
do meu treinamento. Tamo junto e bora ganhar em dólar.